vou tentar ser breve, tá? Para não ficar uma gravação longa. Boa tarde, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai dar sequência à nossa videoaula. Nesse caso aqui, a gente vai falar um pouco sobre a parte 2 do Código Florestal, tá? Então, o slide, né, que a gente não concluiu a aula, e a gente vai dar sequência agora nesse tema, tá ok? Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fique à vontade, liga o microfone ou coloque lá no chat, tá? Sinta-se à vontade em tirar dúvida, né, esclarecer sobre, no caso, a legislação ambiental. A gente está trabalhando agora o Código Florestal, tá? Então, a gente vai encerrar essa discussão do Código Florestal para a gente dar sequência a uma outra legislação, né? Que seria a legislação do saneamento básico ou do novo marco regulatório, né? A gente vai falar um pouquinho, tá? E aí, as outras legislações, vocês vão falar um pouquinho também durante o seminário, tá? Eu sugiro que, dentro do possível, vocês sigam esse modelo que eu estou apresentando, né? Eu estou apresentando o panorama geral aí do Código Florestal, tá? Para a gente compreender como funciona a lei, mas também como ele funciona na prática, né? Como é que ele é realmente desenvolvido, tá? Tem a legislação que dá o norte, que ela instrumentaliza a parte jurídica da lei, né? Como deve funcionar, mas também tem o seu lado prático, que a gente precisa entender como ela funciona, né? O que está escrito lá no dispositivo e como a gente aplica no dia a dia, né? Principalmente na área técnica, né? Na área profissional, né? Que é o nosso principal objetivo aqui, tá? Porque é um conhecimento técnico, né? Profissional, para a gente estar auxiliando aí o interessado aí, né? Por aquele tema, né, por aquela questão lá que ele vai atrás, né? Ele quer regularizar a propriedade dele, ele quer o cadastro ambiental rural, ele quer crédito rural. Então a gente tem que compreender a legislação para a gente dar essa orientação, seja como consultor liberal, né, ou como um gestor público, um analista, um técnico, né, dessa questão ambiental que possa dar esse atendimento, tá? Esse atendimento social, mas também um atendimento, digamos assim, técnico profissional, né? Que é o nosso principal objetivo. Então, a gente vai dar sequência, né, ao novo Código Florestal, né, ou a Lei da Proteção da Vegetação Nativa, né, a Lei 12.651 de 2012, né, que é uma lei atual, recente, muito discutida. Ela é atual no sentido de reformulação, de atualização, né, mas ela já bem antiga, né, essa concepção, essa ideia inicial, né, desde Getúlio Vargas, né, então já é bem, essa discussão ela já é bem antiga, né, essa questão da floresta, ela é muito discutida já há muitos anos, e basicamente em períodos ela está sendo atualizada, né, justamente pela dinâmica da nossa atualidade, né, a gente está sempre em mudanças aí constantes, né, então a lei sempre está sendo atualizada, mudada. Mesmo a lei de 2012, ela já teve mudanças, tá? Então, ela teve uma medida provisória, já teve uma nova lei que atualizou ela, tá? Então, onde a gente vai buscar ela atualizada direitinho? Lá no site do Planalto, tá? Então, ela está toda atualizada, já com as últimas alterações feitas na norma, na legislação, tá? Então, aqui a nossa imagem, né? Então, a gente terminou aqui, né, na discussão do cadastro ambiental rural. Essa imagem aqui, né, a imagem que eu tirei recente do site, né, que no caso aqui a fonte é da SEMA, tá? No caso, essa daqui é do governo federal, né? Porque tem duas plataformas, né? A do governo federal, onde ele condensa todos os cadastros do Brasil, que é esse site aqui, cap.gov.br. Então, a gente consegue acessar todos os imóveis rurais, né? Todas as propriedades rurais de todo o Brasil. Basta ter em mãos um CPF e eu consigo baixar a, o desenho da propriedade. Na verdade, a gente fala o shape, né, dessa propriedade, onde vai estar lá aonde é a reserva legal, onde é a área de uso, onde é as APPs, né? Então, esse é o objetivo do CAR, é fazer esse cadastro
de forma pública, né, para que o governo tenha um instrumento de fiscalização, né, e também uma forma de a gente acompanhar, né, essa questão ambiental aí no Brasil, que é tão importante, né? Então, o envolvimento da legislação florestal, ela é geral, é de interesse de toda a população. Uma vez que a gente consome alimentos, né? Alimentos vêm das propriedades, seja da pequena, da média ou da grande propriedade, tá? Então, eu coloquei aqui que esse CAE, ele pode ser feito de forma gratuita na Emater e na Secretaria de Meio Ambiente. Geralmente, a Emater tem quase em todos os municípios do Pará, né? E as secretarias municipais também, né? Cada órgão municipal, né, tem essa secretaria. Só que, basicamente, nem todas, né? Não, das secretarias municipais não fazem o cadastro ambiental rural, tendo em vista que tem que ter uma capacitação, tem que ter uma estrutura, né? Mas a Emater de todo o Pará está habilitada. Isso até 4 módulos fiscal, né? Que aqui em Abaetetuba, 4 módulos fiscal equivale a 280 hectares, tá? E também esse CAP pode ser feito por pessoas qualificadas, né? Pessoas que sabem fazer, né, o cadastro, né? No caso, vocês têm que sair do curso sabendo fazer um cadastro ambiental rural, tá? O técnico meio ambiente tem essa prerrogativa aí, vai estar habilitado para ele estar cadastrando esses imóveis rurais nessa plataforma. Na verdade, essa daqui é de consulta, né? Tem várias informações aqui, ó. Recomendo que vocês dê uma pesquisada. Vai ter um grupo que vai falar mais, vai buscar tudinho, vai ensinar como é que a gente consulta, né? Mas é importante vocês pesquisarem esse site para entender essa dinâmica aí, tá? Tá, essa aqui é do governo federal, tá? Essa daqui é do governo estadual, que a gente busca lá no site da SEMA, e essa aqui é do governo federal, porque a do governo estadual, a gente vai baixar o módulo, o aplicativo, e vai fazer o cadastro através do estado. Cada estado tem a sua plataforma, faz o seu cadastro a nível estado, né? E aí a gente pode consultar no governo federal aí o cadastro já atualizado, o cadastro ativo que a gente fala, né? Porque pode ter um cadastro pendente de regularização ou pode ter um cadastro inativo, né? Que ele foi rejeitado por algum problema, tá? Então a gente faz toda essa consulta aqui, né? Eu não sei dessa imagem aqui, eu acho que eu troquei a imagem, mas nós temos só no Pará praticamente quase 300 mil cadastros ambiental rural já nessa plataforma. Todos esses cadastros, na verdade, todos não. A maioria desses cadastros estão irregular. Então, eles precisam do PRA, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse PRA, que é o programa, é o Plano de Recuperação Ambiental, né? Ou Programa de Recuperação Ambiental da Propriedade, tá? Então, se a gente pensar em números, né, a gente vê que tem um volume robusto de propriedade a serem regularizadas, né? Além de que a maior parte desses cadastros ambiental rural, que já estão aqui na plataforma, eles estão pendentes. Eles estão ainda em processo de, de regularização, de aprovação, né, para eles se tornarem ativos. E muitos deles estão irregular. Então, eles precisam de uma retificação. E, nesse caso, esse proprietário tem que procurar um profissional, né, liberal ou a Emater e a Secretaria Municipais para regularizar aí o seu cadastro ambiental rural. Então, tem uma demanda bem grande aí no mercado, né, em torno dessa questão, tá? Por isso que eu me coloco à disposição, né, se vocês quiserem mais informações, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Esse processo, gente, já mudou bastante, né? Eu fiz cadastro ativamente mesmo há uns 3 anos atrás. Então, de lá para cá mudou algumas coisas, tá? Então, a gente precisa estar buscando, atualizando essas informações. Tá, então aqui as plataformas. E aí, dando sequência àqueles conceitos que a gente falou, né? A gente falou muito da APP lá na parte 1, né? Do Código Florestal. Então, a gente vai falar um pouquinho complementar, né? Alguns conceitos que ainda faltou, principalmente em relação à reserva legal, né? Então, aqui nessa tabelinha aqui, ó, a gente tem que analisar bem que o novo Código Florestal, né, o Código Florestal atual, ele não mudou o percentual aí
de preservação da reserva legal, né? Ou seja, da percentagem da reserva legal. Ele continuou o mesmo, tá? O que continuou foi em relação à recuperação, né? Que a gente vai falar um pouquinho lá na frente também, rapidamente, tá? Então, o percentual continua o mesmo, né? Então, aqui na Amazônia, né, ainda está previsto ainda a porcentagem de 80% aí de manter a floresta em reserva legal, tá? Então, nós temos apenas 20% para uso do solo, né? Os outros 80% tem que ficar ainda preservado. Aí, no caso, se tiver cerrado, mesmo que seja dentro da Amazônia, né? Aí esse percentual diminui para 35%, tá? Então, a gente mantém apenas 35% da floresta em área de cerrado. Aqui no Pará, eu sei onde tem cerrado, lá em Monte Alegre, tem um pedaço, para Santarém. Então, nessas áreas onde está já demarcado como cerrado, aí sim, só é mantido 35% da floresta, tá? O resto pode utilizar para outros usos. Já aqui dentro da Amazônia também, em Campos Gerais, né? É 20%, mas basicamente a gente não tem aqui. E na demais região do país, aí a gente tem 20% só, né? O resto pode ser utilizado, né? Então a restrição ainda maior ainda continua na Amazônia ainda, tá? A gente tem aí essa função de ajudar a proteger a Amazônia. Então, de forma conceitual, reserva legal, de acordo com o Código Florestal, significa dizer que é aquela área localizada no interior de uma propriedade, ou do imóvel rural, ou de uma posse de propriedade. Então, aquela área que está lá dentro da propriedade, né? Que ela tem uma função de assegurar o uso econômico, né, de modo sustentável dos recursos naturais. Ó. Então, a função dela é manter aquela área protegida para ajudar a conservação, a reabilitar processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, assim como o abrigo e a proteção da fauna e da flora nativa. Né? Então, a função social da reserva legal é manter a conservação da biodiversidade, ou seja, manter a floresta, manter os animais naquele espaço. Porque se essas áreas fossem todas suprimidas, né, desmatadas, ela ia com certeza afastar, né, ou exaurir, né, a própria floresta e também os animais, né, que dependem da floresta, né. Então, a questão da reserva legal ela é fundamental. Só que na Amazônia acaba sendo muito mais criterioso, muito mais rígida, né? Porque a gente tem que manter 80% dessa área preservada, enquanto nas outras regiões do país é apenas 20%, né? Uma vez que a região, digamos, sul e sudeste, o resquício de vegetação já é bem pequeno, né, em relação à Amazônia, né? Porque na Amazônia a gente ainda tem, assim, grandes áreas conservadas, né? Ok, né? Então, o código, ele trouxe duas discussões, digamos, duas aberturas aí de digamos assim, de incentivo, ou talvez compensação, né, do dano que já foi ocasionado no meio ambiente. A gente sabe, né, não é segredo para ninguém, que as florestas, cada ano ela vem sendo suprimida, ela vem sendo devastada, e seja por queimadas provocadas, né, mesmo por algumas pessoas, ou mesmo queimadas naturais, podemos dizer assim, que todo ano tem uma parte da floresta que queima, né, devido à insolação, né, devido a ser a temperatura muito alta, mas também há outros fatores aí, como a tirada da vegetação para plantar soja, ou plantar milho, para criar animais, criar gado, né? Principalmente porque, por exemplo, Mato Grosso ele vem avançando aqui para o Pará justamente para ampliar áreas de criação de animais, né? Então, isso tem tirado a vegetação. Então, esse passivo, né, essa falta de olhar aí para o código, né, ele já é antigo, não tinha um controle. Então, o governo acabou anistiando, né? Todos os proprietários que cometeram esse avanço de desmatamento, ou seja, eles desmataram para plantar, né, eles avançaram na reserva legal, né, porque eles só poderiam avançar 20% da propriedade, né? O restante, os 80%, tinha que ser conservado. Mas isso não foi respeitado. E o código veio, digamos, anistiar e regularizar essa questão. Ele digamos assim, aquelas propriedades que estavam mutadas,
que tinham que recuperar, o código ele anistiou, né? Ele tirou todas essas multas, ele permitiu, né, que essas propriedades, que essas pessoas que desmataram não compensassem esse dano, tá? Mas ele amarrou uma data. E essa devastação, essas áreas que foram tiradas da vegetação, só é válida até 22 de julho de 2008. Ou seja, quem desmatou toda a propriedade até essa data está anistiado, não vai pagar multa, não cometeu nenhum crime, está tranquilo. Após essa data já é outra história, tá? Após essa data aqui, gente, gravem bem, 27 de julho de 2008. Ela é o marco que em que ela fala muita coisa, né, digamos assim, em relação à preservação. Antes dessa data é anistiado, mas depois aí regulariza, né? Então, se for feito algum desmatamento após essa data aí, tem que ser, a pessoa vai ter que recuperar e vai pagar o dano, tá ok? Aí tá tranquilo, né? Então, lembrando, para as áreas que já tiveram a supressão da vegetação, em relação a essa data aqui, ó, 22 de julho de 2008. Como é que vê isso? Através de imagens de satélite, né? Então, nós temos, né, imagem de Landsat de 2008, onde está mais ou menos todas as áreas preservadas. Então, se a gente for fazer uma busca, a gente pega essa imagem para trás, aí de 2008, e compara com a de hoje. É isso que o governo faz. Ele tem um sistema, o próprio sistema lá do cadastro ambiental já identifica. Imagina, eu vou fazer um K e aí eu verifico lá que não tem vegetação nessa área. Aí eu vou dizer que essa área é de uso. Mas se chegar lá no sistema, e o sistema detectar que após 27 de julho de 2008 tinha vegetação, aí aquele agricultor vai ter que pagar aquele dano, vai ter que recuperar e ele pode ser multado, tá? Mas se for antes dessa data, ele está isento. Tá? Então, imóveis com áreas consolidadas passaram a ter a opção de incluir áreas da APP no cômputo da reserva legal. Então, outra informação interessante aqui, que temos a APP, né, e a reserva legal. Aí eu estou dizendo que a reserva legal é 80%. Só que agora o código disse o seguinte, que a minha conta vai incluir as APP. Por exemplo, se eu tenho o igarapé lá em toda a minha propriedade, eu vou somar aquela área de preservação do igarapé, do rio, né? E vou somar com a reserva legal. Imagine que eu tenha lá aqui uma área de 100 hectares, eu tenho um igarapé lá que compreende lá 10 hectares, por exemplo. Né? Então, eu vou dizer que eu vou conservar 70%, porque eu vou somar 10 com o igarapé, que é a APP. Ou seja, vou ter 30% para usar a minha propriedade, usar a minha área da minha propriedade. Ou seja, o código, ele ajudou, né, a diminuir um pouco a reserva legal e manter uma área maior, né, para se produzir, porque ele excluiu aí a conta da APP quando antes não era permitido, tá? Então agora, a partir dessa data aí, isso já é permitido fazer essa conta da área que está chamando de áreas consolidadas, né, aqueles áreas de igarapé. Isso é importante porque quando a gente for fazer o cálculo, a gente tem que saber esses conceitos, essas ideias, né? A gente tem que buscar essa informação que está no código, né? Para a gente poder fazer o cadastro ambiental rural, porque quem vai fazer é o técnico que está habilitado e vai dar a RT dele lá e vai se responsabilizar por aquela informação, tá? Lembrando que essas regras, gente, ela vale somente para aquelas propriedades que têm até 4 módulos fiscal, tá? O 4 módulo fiscal é a chave disso. Por exemplo, no Acará, um módulo fiscal é 50 hectares. Então, lá, a 4 módulos fiscal equivale a 200 hectares. Mas aqui em Abaetetuba vale 280. Então, tenho que olhar o módulo fiscal de cada situação para mim poder realizar qualquer ação, né? Qualquer intervenção, eu tenho que entender lá qual é o módulo, tá? Então, essas propriedades aí também, elas ficaram, né, essas áreas de até 4 módulos fiscal, elas ficaram desobrigadas, ó, de recuperar a reserva legal.
Então, elas não são obrigadas a fazer plantio, né, ou manter ela lá parada, elas podem até usar 50%, inclusive. Mas as grandes propriedades, elas são obrigadas a recuperar. Elas são obrigadas a reflorestar, né? As grandes propriedades, que seria a maiores de 4 módulos fiscal, tá ok? E outras medidas, por exemplo, como aqui no Pará, basicamente todas as nossas regiões já têm o ZE. Inclusive aqui em Abaetetuba nós temos o ZE daqui. Já foi feito, aprovado, né, pelo CONAMA e está ativo. Então lá tem algumas regras. Por exemplo, lá no ZE aqui do estado do Pará, eu acredito que uma grande parte do Brasil tem, né? Mas o acesso que eu tive foi do Pará, em específico aqui, nossa região aqui é da Zona Leste, né? Então lá, aquelas propriedades, né, elas são obrigadas, né? Hoje no Pará, né, que quase o ZE cobriu quase todo o Pará, elas são obrigadas a manter apenas 50% da reserva legal. Por exemplo, se o agricultor ele desmatou tudo, ele tem lá 100 hectares. Então, ele pode usar 50% dessa área para plantar, para fazer o uso que ele quiser. Aí ele pode deixar 50% lá, parado, em pousio. Né? Então, o ZE permite que ele use os 50%. O restante ele pode até usar para manejo, inclusive. Né? Ele pode ir lá plantar açaí, plantar cacau, nessa área lá de 50%, né? E ficar usando normalmente. O ZE permitiu isso, mas o próprio código também já deu essa prerrogativa aí para usar, né? Essas áreas que já estavam desmatadas, tá? Tem que lembrar essas áreas que já estavam todas desmatadas. Antes de 22 de julho de 2008, tá? Essa data aqui é um marco para tudo que a gente pensar no código, né? Se pode ou não pode, aí tem que olhar esse marco aqui, tá? Tudo que foi feito antes de 22 de julho de 2008 está anistiado, tá? A pessoa não precisa recuperar, não precisa pagar multa, né? Ele foi isento. Imagine as grandes propriedades que tiverem grandes, né, fizeram grandes desmatamento, tiraram madeira, tudo eles foram anistiados, seja pequeno ou grande. A diferença é em relação à recuperação, tá? Mesmo que o grande desmatou a reserva legal, ele vai ter que recuperar, mas a recuperação é muito flexível, né? Ele recupera de forma de pousio, deixa lá 5 anos parado, sem plantar, sem mexer, já está atualizando aí, já está dentro da norma. Então, em áreas consolidadas, aqui é a área consolidada. Vamos pensar assim, uma área de 100 hectares, sempre estou dando essa referência, né? É como se eu estivesse pensando lá 100 metros por 100 metros, 100 hectares. Então, eu sei que eu tenho que deixar 20% lá, que eu tenho 20% para desmatar, para fazer casa e plantar. Né? Hoje está valendo isso. Aí, no caso, se o proprietário desmatou tudo, os 100%, né? Então, hoje, pelo código, ele tem o direito de recompor 50% apenas. Tá? Ele não precisa recompor os 80%. Na verdade, essa recomposição é muito flexível, né? Aí, no caso, principalmente em áreas, né, de unidade de conservação, onde, no caso, o Estado tiver diversas unidades de conservação, no caso, o Pará, né, já tem grandes áreas, já tem muita área protegida, então compensa, né, essa recomposição apenas de 50%. Ou se tiver dentro do Estado, até mesmo do município, terras indígenas, terras quilombolas, projeto de assentamento, então já tem lá a sua porcentagem de recuperação, também é permitido isso. Ou seja, quase todo o Pará está dentro dessa regra aqui. Né? Então, os agricultores só têm a obrigação de recuperar 50% do que tiver desmatado lá. Tá? Então, ele não precisa recuperar tudo. E aqui, uma coisa interessante aqui, mas que o governo, os estados que tem a obrigação agora, eles têm uma situação bem interessante aqui para aquelas pessoas que mantiveram a floresta conservada, né? Digamos assim. Digamos aqui, tem muito agricultor que respeitou o código, manteve lá os 80% preservados, só desmatou os 20%. Então, uma forma de, digamos assim, de compensar ele é que ele pode usar essa reserva legal, né, desde que esteja averbada no cartório, esteja tudo legal, esteja comprovado, né, que ele tem certinho,
ele pode usar essa reserva legal em outra propriedade, tá? Ou ele pode usar em formato de servidão ambiental, ou seja, ele pode, como se fosse alugar um pedaço da propriedade para outra pessoa que desmatou e não tem como recuperar. É tipo uma servidão, né? Ele vai alugar por 30 anos, digamos, aquela propriedade, aquele pedaço para um outro agricultor que desmatou e não tem como recuperar digamos, ele está com multa, né? Ele está com problema lá na norma, com a legislação, aí ele vai averbar uma área no formato de servidão ambiental. Ou pode ser, ele vai doar para o governo para fazer uma RPPN. Aqui em Abaetetuba tem, né, uma reserva particular, né, do patrimônio natural. Ou ele pode vender como cota ambiental, né? Como eu falei, essa parte ainda, o governo ainda vem organizando, ainda vem instrumentalizando, né? Não tem uma norma, uma questão normativa que diz como é que é feito isso, não tem dúvida isso. Mas o código previu isso, né? Então, é uma forma de compensar esses proprietários que preservaram, né, as suas propriedades, que agora eles podem vender, podem alugar, digamos assim, para outra propriedade, até aquela propriedade, digamos, recuperei a minha área, já tenho de volta a minha reserva legal, né? Então, é uma forma de ajudar esses agricultores, esses proprietários de imóveis rural aí, né? Só que não está certinho isso, né? E outra coisa também interessante, né, que o código previu, que aquelas pequenas propriedades, elas podem recompor a reserva legal, como eu falei, né? Vamos plantar açaí, plantar cacau, plantar eucalipto, plantar aqui em Tailândia, né? Eu me esqueci o nome do aqui para Agropalma, né? Pode reflorestar, recuperar essa reserva legal com essas espécies que a gente fala de exótica, né? Que não é daquela região. Eucalipto não é daqui, ele é africano, né? Então, antes do novo código, ele não permitia, né, plantar espécie, recuperar, né, com espécies exóticas. Hoje já pode. O pequeno agricultor, principalmente, ele não precisa de licença, não precisa de nada. Basta ele reflorestar. Por exemplo, a Almerim, o pessoal refloresta as áreas com eucalipto, porque a empresa lá de celulose já está pertinho, né? Eles compram o excedente. Eu não sei, aqui no Muju, Tailândia, talvez até aconteça isso também, eu me esqueci o nome da planta lá, da Agropalma, né? Quem é que lembra aí desse nome lá? Alguém se lembra? Desse nome aí Dendê? o dendê, isso. Na verdade, o dendê, a gente, eu não sei se ele é nativo, se ele é exótico, se ele é daqui, eu não sei dizer com certeza, mas pela característica, eu acho que ele não é daqui, não sei bem. Mas, se caso ele for exótico, ele está autorizado a fazer o reflorestamento com dendê, porque depois os proprietários podem vender, né, para a própria Agropalma, né? É como acontece em Almeri, né, que a empresa está lá pertinho e eles compram. Então, isso já é permitido agora pelo Código Florestal, essas espécies exóticas, que antes não era permitido. Para se plantar era todo um estudo, era toda uma licença, era todo um processo. Hoje não. Pequeno agricultor, aquele até 4 módulos fiscal, né? Lembre-se bem, toda vez que falar pequeno agricultor, é aquele que tem até 4 módulos fiscal. Aí, se eu pensar aqui em Abaetetuba, é aquele agricultor que tem até 280 hectares. Se eu tiver lá em Acará, é até 200 hectares. Se eu tiver em Marituba, é até 28 hectares. E se eu não estou enganado, Belém é 5 hectares. Então, cada região, cada município tem o seu módulo fiscal, tá? Então, a gente tem que sempre buscar essa informação lá naquele endereço que eu dei lá do INCRA, tá? Que o INCRA que regula aí os módulos fiscais. Aquele lá tá atual é 2013. Pode ser que ele atualize novamente, né? Aí pode aumentar ou diminuir. Geralmente vai até 75 hectares, né? O tamanho do módulo. A gente olhar lá tem até 75. Mas, de repente, o INCRA pode entender que pode aumentar, pode diminuir, né? Aí já é uma coisa institucional que o INCRA tem essa prerrogativa, tá? Então, as áreas consolidadas são aquelas áreas que já estavam desmatadas antes de 2008, tá? Quando eu falo área desmatada, aquela área que já estava desmatada, ela se consolidou. Ela já é permitida agora. Por exemplo, se eu tinha 100% de área desmatada, então 50% da minha área
é consolidada, já está lá normal, né? Então inclusive, eu vou escolher, eu vou recuperar aqui, vou recuperar ali. Não está amarrado aí o local, tá? Então, esse código ele ajudou bastante, ele flexibilizou, né? Imagine se o pessoal tivesse que pagar todas as multas. Agora tem outro lado da coisa, né? Se as pessoas fossem pagar essas multas, poderia reverter em projetos, né? Em projetos educativos, de recuperação, né? É isso que os ambientalistas brigam muito, né? Porque, digamos, quem quis, né, explorou, cometeu o crime e não pagou por isso. Mas só que como não teve controle de fiscalização, o governo não tinha o instrumento certinho, então ele permitiu, tendo em vista que de 22 de julho de 2008 para cá, aí sim já quer que a norma funcione, quem cometeu o crime vai ser multado, vai ter que pagar, vai ter que recuperar, a lei vai ter que funcionar para ele, tá? A ideia é essa, né? Então, o governo ele vem num grande desafio aí para criar incentivos de conservar, né, a floresta, né, incentivar os agricultores, os produtores e o agronegócio enxergar isso, né, para ele conservar a natureza, né, pensando em projetos, né, que melhorem, né, por exemplo, o governo do estado do Pará ele tem aí o Terras Sustentáveis, né? Justamente dando incentivo fiscal, dando crédito rural para as propriedades, regularizando, né? Fazendo esse PRA gratuito a todas as propriedades, né? Que se inscreverem lá no site lá da SEMA, né? Que é a SEMA, que é a gestora desse programa do Terra Sustentável. E aí dá todo incentivo para esse agricultor produzir, ganhar dinheiro, viver bem e principalmente proteger a natureza, né? Só que é um projeto piloto ainda que o governo está tentando criar esses instrumentos, né? Porque essa obrigação ficou para o Estado, né? O Estado ou o município criar ideias que possam incentivar, né, aquelas propriedades, né, as pessoas a manter a floresta em pé. Pensaram aí, o governo federal criou a Bolsa Verde, né? Igual a Bolsa Família, né? Só que não funcionou bem. Até a Emater, ela participou dos programas, né? Ela criava os desenhos produtivos para a propriedade, digamos assim, o proprietário recebia R$ 3.000, aí a matéria ia lá e dizia, olha, tem que plantar isso, isso assim, assado direitinho. Só que não funcionou, né? O pessoal ganhou dinheiro e não fez nada. Aí o governo sempre vem criando estratégia aí para tentar compensar aí aquelas pessoas que vivem da terra, né, para manter a floresta em pé. É um desafio, né? Cada governo vai criando uma ideia aí, e eu talvez, né, a gente também como profissional liberal pode ajudar, né? Podemos dar nossa contribuição, né? De repente, se vocês tiverem alguma ideia, algum projeto, a gente pode até também estar experimentando e pode ser um modelo, né? Está aberto aí, né, para a sociedade pensar nos modelos, tá? Então, aí a lei, né, ela autoriza o Poder Executivo, né, principalmente, né, os estados, mas o governo federal também tem criado alguns programas, tem diversos programas também. No caso, aqui no Pará, nós temos a Rota do Açaí, incentivando aí essa cadeia produtiva. Mas aqui ele já coloca na lei, né, de o governo criar programas, né, de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente, né, através, né, de incentivo fiscal, né. Já tem, por exemplo, o Pronaf, né, já tem o PNAE, já tem alguns programas aí que já incentiva, que já dá uma ajuda para o agricultor. Só que muitas das vezes não é suficiente, né? Porque a gente sabe que, né, a demanda é grande, né? E principalmente agora essa competição agora com essas grandes redes aí de mercado, né? Que às vezes o agricultor ele fica meio sem alternativa, né? Muitas das vezes ele sai da interior, né? Da roça, da propriedade para vir para a cidade. Às vezes vira mototáxi na cidade. Eu acho que aqui é mais a mototáxi. Tem região, né? Que o pessoal vira barqueiro, né? Vai. Eu acho que aqui também, a Baitetuba, né? Tem muita ilha, né? O pessoal às vezes não quer mais apanhar açaí, não quer mais apanhar cacau, já quer vir para a cidade. Claro, porque às vezes a cidade oferece vários incentivos, né, também, né? Então a gente tem que olhar esse lado, né? Mas o governo tem esse papel aí, a gente, sociedade, de cobrar, né? Para a gente manter aí a política pública na área rural. E aí, nesse caso aí, as multas, né? Foram todas anistiadas aí nessa data aí, marco aí, tá lá no artigo 42, tá? Então, porque essas multas, elas emperravam, né? De ter acesso a crédito rural, de
digamos, até acesso a esse PRONAF, né, que é um programa de fortalecimento da agricultura familiar, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, vários programas institucionais. Aquele agricultor que estava na lista de desmatamento, ele não podia fazer nada. Mas é claro, tá, gente? Apesar dele estar iniciado, ele tem que aderir ao PRA, que é um programa, tá? Então ele não vai estar lá de boa, lá parado, achando que está tudo bem. Ele tem que aderir a esse PRA, que é o programa para dizer que ele vai recuperar, que ele vai deixar lá em posil e que ele não vai mais degradar, tá? Na verdade, o agricultor, os proprietários, eles não entendem muito isso, né? Seria mais um papel do técnico, né, do profissional que vai levar essa informação e muitas das vezes vai cobrar, né? Que ele não vai fazer gratuitamente. E aí lá também, no dispositivo do artigo 41, tem lá, né, falando essa questão da cota, né, da reserva ambiental, que eu falei agora há pouco, e da servidão ambiental. O código, ele ainda estava amarrando ainda esse registro obrigatório no cartório. Hoje não é mais no cartório que é registrado, né, de forma oficial a cota, o K, a reserva legal. É basicamente tudo no cadastro ambiental rural. Está tudo amarrado lá, tudo direitinho. Por isso, fazer o cadastro ambiental é uma responsabilidade muito grande, tá? Porque se tiver algum problema jurídico, a gente tem que responder, né? Porque a gente que está amarrando, fazendo para o agricultor lá, tudo direitinho. A responsabilidade é compartilhada, tá? Quem fez e o agricultor também ele tem esse dever de saber isso aqui. Tá ok? E o código também, ele, pela uma discussão muito grande, né, porque o governo sempre ele defende o agricultor familiar. Por exemplo, a Emater, né, que é uma empresa de assistência técnica e extensão rural, ela basicamente atende pequeno agricultor. Esses pequenos agricultores que a gente fala de agricultura familiar. Tem um órgão que ele tem em todo o estado do Pará, que o público dele é o agricultor familiar. Aquela propriedade em que tem até quatro módulos fiscal, em que os trabalhadores trabalham lá na terra, onde a renda deles não passa, se não me engano, de 300 mil anual. Tem uns critérios lá. Então, a Emater atende basicamente eles. Claro, se aparecer lá um grande agricultor, algum problema, eles têm que atender também. Mas tem um órgão público oficial de assistência técnica que tem a obrigação de atender agricultor familiar, ou seja, principalmente aquelas propriedades que têm até quatro módulos fiscal. Tá? Então, o próprio código ele já fez essa diferenciação, ele criou um artigo só para falar desse agricultor familiar. Então, basicamente, ele não se enquadra em quase em regra nenhuma. Então, ele é isento. O CAC tem que fazer a matéria, a semeia gratuita, o PRONAF ele tem direito, o PAA, o PNAE, então para esse público. Esse programa agora do governo do estado, né, o território sustentável, é esse público que vai ser atendido, né? Esse agricultor familiar, que pode ser quilombola, ribeirinho, pescador, desde que ele esteja dentro desse quatro módulo fiscal. Então, para ele, nesse caso, ele pode fazer intervenção, digamos, ele pode fazer casa na área da PP, ele pode usar até a reserva legal, tá? Porque ele considera um baixo impacto. Então, ele pode, digamos, muito bem colher açaí dessa área da reserva legal, colher semente, até plantar andiroba, plantar açaí. Então, ele está isento aí de licença. Quando não é uma licença simples, simplificada, que não é muito rígido, tendo em vista que o agricultor familiar, geralmente assim, ele é de baixa renda, né, ele não tem condições financeiras, então o código flexibilizou para ele, tá? Inclusive para ele recuperar, né? Ele vai usar a propriedade dele, né? Então é mais flexível, tá? Aí também ele fala nesse artigo também, aí no 52, que tem que ter o registro da RL do carro. Então, o cara ele é obrigado a ter lá a demarcação, né, da reserva legal, tá? Aí, claro, tem que ter essa coordenadazinha, né, os pontos, né, dizendo onde é. Mas quando a gente faz lá o desenho, geralmente no QGIS, no ClickMaker, no próprio site, a gente já amarra lá nos pontos, né? Quando a gente amarra nos pontos, já aparece lá as coordenadas, tá? Que aí vocês vão ver lá em QGIS melhorzinho isso aí.
Então, ele autorizou também, né, fazer a manutenção da reserva legal em áreas com árvores frutíferas, ornamental, industrial, né, de forma que gere renda, né? Ele não é muito código, assim, ele não, e nem os pesquisadores não recomendam deixar a área lá em pousio, parada, assim, somente para se recuperar. A sugestão e a orientação é que ele plante frutas, né, plante espécies que dêem renda, né, para ele poder recuperar com espécies para ele ganhar dinheiro também. Então, aí, todos os procedimentos, né, para a inscrição do CAR, a gente vai ter a equipe que vai nos ajudar aí a entender melhor aí esse tema, tá? Programa de recuperação ambiental, ou plano de recuperação ambiental, justamente para tentar regularizar, normatizar, organizar o setor rural de forma que seja evitado o desmatamento, né? Só que às vezes as coisas vão em contramão, né? Hoje a gente vê que o governo federal ele não tem uma política muito organizada, ele não obedece muito à legislação que foi criada com muito trabalho, né, com muita discussão, né? Então hoje a política ambiental ela está meio assim, ela está meio enviesada, digamos assim, né? Porque os gestores atuais não estão levando com seriedade, né? Tudo que foi discutido, tudo que foi pensado, não estão pensando talvez nas futuras gerações, né? Tendo em vista que estão flexibilizando, estão olhando muito o agronegócio, né? Estão abrindo muito. E aí, muitas das vezes, essa discussão aqui ela fica meio vazia, né? Tendo em vista que não está vindo uma responsabilidade maior de cima, né? E aí, isso daí pode trazer um prejuízo futuro muito grande, né, para as nossas gerações, né? Então, esse programa, né, que o governo do Pará vem instituindo ainda devagar, né, mas já tem já norma, lei, já tem o dispositivo já lá no site da SEMA, onde a gente faz todo o cadastro, tá? Porque essa responsabilidade da regularização ambiental ficou para os estados criar as suas normas, sua lei, né, o seu dispositivo. O estado ele vem criando isso recentemente, ainda está ainda engatinhando nesse processo de recuperação, que é justamente para amarrar todos os condicionantes, né, tudo como é que vai ser feito a recuperação, qual é o melhor formato, qual é o prazo, né? Já tem, por exemplo, prazo de 15 anos para se recuperar, 5 anos para deixar ela em pousio, se o agricultor não tiver dinheiro, não tiver como comprar mudas ou outro processo, né? Mas ele ainda vem se reconstituindo aí, né? Tendo em vista que foi 2012 o código, né? Muita coisa tinha que ser ainda institucionalizado, né? Então ele vem sendo trabalhado isso aí. Então, aqui novamente, né, antes de 22 de julho de 2008, todas as infrações foi tudo iniciada, né? E tudo em relação à APP, né, a reserva legal, né, uso restrito, né? Então, toda essa forma de recuperação, ela vai ser amarrada nesse PRA, nesse programa, nesse plano aí, né? Que digamos, agora é a bola da vez, né? Fazer esses programas, né? Como eu falei, tem quase 300 mil propriedades só no Pará, né? Então, para ser regularizado, quer dizer, cadastrada no CAR. Sendo que eu acredito, dando uma olhada direito dos dados, né, eu falo pelos cadastros que eu fiz, né, que basicamente 10% deles está tudo certinho. A maior parte deles tem passivo. Né? Então, tem uma demanda muito alta aí para se recuperar, para criar os projetos, programas, né, para se recuperar essas propriedades. Né? Então, uma coisa aí é um mercado que tem aí, tá? Porque aí o proprietário vai ter que assinar um termo de compromisso, que vai recuperar a APP, reserva legal, seja em qualquer tamanho, tá? Por exemplo, se ele não aderir a CPIA, ele vai continuar ilegal, tá? Então, por exemplo, eu quero ter um acesso a um crédito rural, mesmo que seja Pronaf, ele vai ter que aderir ao PRA. Aí, para ele aderir ao PRA, ele tem que ter o cadastro ambiental rural, que é o pré-requisito mínimo, né, que ele tem que ter. Então, não está, digamos, tudo certinho, tudo organizado, né, no setor rural, né? Ele tem que aderir a esse PRA, que só quem pode fazer a princípio é um profissional habilitado, é um profissional que tem um conselho, né? O agricultor, só ele não pode fazer, ele vai ter que contratar algum profissional justamente para fazer toda essa nova, dizer quais espécies que ele vai recuperar, como é que ele vai fazer, vai amarrar lá tudinho, né, num, num, um termo de compromisso, né, antes dele fazer o PRA ou durante o PRA, tá? A gente precisa
ainda ler mais, estudar mais esse PRA para a gente poder entender e poder estar ajudando o agricultor. Pessoal, alguma pergunta e alguma dúvida aí? Quero fazer. Professor, é, com relação a esses agricultores, se eles não aderirem a esses cadastros, é, eles ficam impossibilitados de, exemplo, Possibilidade de acessar, por exemplo, o Pronaf. Pronaf é um dinheiro, né, que o agricultor faz um empréstimo no banco, pega lá R$ 10.000, vai começar a pagar, às vezes, daqui a 2 anos, e vai pagar de 0,5% a 1% de juros. Ou seja, ele vai pagar, digamos, ele vai dividir em 10 anos essas parcelas aí, vai pagar, digamos, R$ 1.000 a mais só, de 10 mil, que é o acesso ao Pronaf. Não estou pois, falando geral, né, mas tem várias geral. pois é, porque aqui eles são lavradores aqui no caso, e quando se atrasar, o juro que corre é altíssimo. E é isso, o banco ele meio que parcela, né? Dá uma ajuda boa para poder pagar. Aí tem esse lado aí, né, gente? Esse risco aí. E qualquer empreendimento, quando a gente vai fazer algum empréstimo, alguma coisa, a gente tem que analisar bem. O que acontece com uma grande parte do agricultor e dos órgãos que elaboram esse projeto é que eles não fazem planejamento. Por exemplo, o órgão ambiental, às vezes é Emater, mas pode ser uma ONG, né, que trabalha a questão ambiental, pode ser um profissional liberal, ele está de olho no dinheiro que ele vai receber, que ele recebe 2% do valor. Digamos, ele faz lá 10 mil, né? Recebe, acho que R$ 200 ou 2 mil, né? 2%, né? Mas se for 1 milhão, né? Vai aumentar muito. Então, aí ele não faz o planejamento direitinho com o agricultor, e o agricultor quer pegar aquele dinheiro, e se não pagar certinho, aí o juro é absurdo. Tem que planejar bem, né? Vai aumentar a renda, já vai reservar o dinheiro, porque geralmente a parcela é anual, né? E tem muita gente enrolada, muita gente mesmo. Então, na hora que for aderir ao crédito, tem que lembrar que tem que pagar. Muitos agricultores esquecem, né? Não vou pagar, mas na hora que, por exemplo, chega a parcela, se ele não pagar, aí vira uma bola de neve. Aí ele fica impedido. Aí essa questão é diferente. O crédito, ele vai quebrar o nome da pessoa, né? Quem pediu o dinheiro lá, né? Então, vai ser individual. A relação às propriedades, se desmatou a APP, reserva legal. Tá? Por exemplo, aí o banco pede uma lista de documentos. Aí ele pede lá, cadê o carro? Ah, tá aqui. Aí vai lá, vê lá na lista de desmatamento que tem no site, né, da SEMA, do Governo Federal, do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, né? Ele vai abaixar. Aí se tiver o nome lá do proprietário, ele não tem acesso ao crédito. Aí ele tem que aderir o PRA, esse agricultor, aí ele vai estar legal. Aí ele vai ter direito ao crédito. Quando ele tem direito ao crédito, ele tem que pagar certinho. Se ele não pagar, aí vira uma bola de neve. Tem muita gente enrolada, tá? Então, mas o juro é bem baixinho, como eu falei, né? Tem o Pronaf B, né, que a pessoa pega até 2.700, pega 2.700, daqui a 2 anos paga, digamos, 1.800. E tem uma adimplência até. Tem muitos, isso se for agricultor, se for assentado, se for quilombola, tem outros benefícios aí, né? Mas tem que pegar o Pois é, dinheiro. professor, no caso aqui Sim, é o Pronaf-A, ele recebe o desconto de 44%, parece, em cima do é dinheiro. 40%. Olha só, o cara pega, digamos, 10 mil, É, daqui a 2, 3 anos, 10 anos, vai pagar 6 mil, ele ganha 4 mil. Às vezes o cara não paga. Aí fica difícil, né? Mas tem muito, isso é uma realidade de muita gente. Porque às vezes o cara não se liga, né? Que tem que pagar, às vezes o cara da matéria não dá o toque, ei, tem que pagar. Aí o cara vira uma bola de neve. Tá ok? Alguma pergunta mais, gente? E eu gostaria muito, gente, muito, o meu grande desejo, gente. É por isso que eu peço o apoio de vocês. Vocês têm que correr atrás também, perturbar a vida da gente. É que vocês façam o crédito rural. O Pronaf, o olhar dele é tudo para área ambiental.
né? Bora começar a aprender a fazer crédito rural. Aí, como eu falei, 2% do valor fica por aquela pessoa que elabora, tá? Só que ainda está amarrado muito para quem é agrônomo, para quem é técnico agropecuário, já não está muito aberto para os profissionais do meio ambiente. Porque, na verdade, a gente está faltando incluir na grade de vocês essa área mais agrícola, né? Agora que a gente está trabalhando melhor a outra emenda, né? Para vocês terem um conhecimento melhor, e aí a gente brigar lá no banco para vocês terem direito a elaborar crédito rural. Como agora mudou o conselho, saiu do CREA, né? Já tem um conselho diferente, vocês podem muito bem fazer projeto e ter lá os 2% lá, na verdade eu estou falando 2%, mas eu estou meio desatualizado, não sei se aumentou nesse valor, mas vocês podem atuar como profissional liberal fazendo crédito rural, tá? Então, eu acho que nós temos que nos organizar, nos unir, brigar aí pelas essas questões, que está melhor agora, porque tem outro conselho, né? E vocês podem, digamos, ter outra profissão, outro trabalho, e pode ser profissional liberal, fazer licença ambiental, fazer CA, fazer crédito rural, fazer o PRA. Vai aumentando o leque de oportunidade, né? Mas aí vocês têm que ficar na nossa cola aí, né? Se vocês começarem a cobrar, a gente abre discussão, chama o banco, a gente briga aí para. Eu tenho interesse, né? Porque eu não posso fazer, né? Que eu estou de dedicação exclusiva no FPA, mas eu fico aberto para ajudar vocês, né? Porque eu já trabalhei na Emater, né? Eu sei como funciona, né? É como eu falei, as coisas vão mudando, né? Eu já estou 3 anos fora da Emater, muita coisa mudou, eu preciso buscar, né? E toda essa provocação que vocês fizerem vai me ajudar a buscar essas informações, né? Lembra que eu falei, olha, se tiver uma novidade, alguma coisa aqui, falem para mim, que aí eu vou buscar essa informação, eu vou atrás, né? Eu já tenho essa prática, né? Eu já trabalhei na Emater, eu já sei como é a dinâmica, tá? Então eu tenho o maior prazer de ajudar vocês, incluir vocês nesse mundo aí, né? Fazer crédito, que é um bom mercado que tem, né? Tá, então aqui é em relação às multas, né? Que está toda anistiada até 27 de julho, né? Após isso, quem fez a supressão da vegetação, que na verdade, para suprimir a vegetação, só o Estado, né, só a SEMAS, né, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que fica em Belém, né, a sede, que pode autorizar a supressão da vegetação, tá bom? Até a último poema que eu tenho, tá? Eu tenho alguns conhecidos aí na SEMA que acho que, se eu não me engano, não sei se é de Moju ou se é de Grapemiri. O rapaz lá que é analista, ele está dizendo que a CIMA ampliou as atribuições das secretarias municipais. Eu não sei se incluiu a supressão da vegetação, tá? Então, essa supressão da vegetação agora está muito rígida. Então, para se conseguir ela, por enquanto, é só a nível Estado, os municípios não podem autorizar, tá? Então, se algum agricultor tirar a vegetação, queimar, ele vai seguir, né, a exigência da lei, que é o Código Florestal. Ele vai ter que seguir lá, e lá tem lá as porcentagens, os valores. Né? Desmatou 1 hectare, paga um valor. Aquela equipe lá do Código Florestal, dá uma olhadinha nesses números, né, e traz para a gente. Porque, no caso, lá está dizendo, né, se desmatou 2 hectares, vai pagar tanto de multa, até pode ser preso. Tá? Então, após essa data aí, a, o código, né, a parte jurídica pretende cobrar bastante aí para tentar ver se funciona isso, né? Porque estava muito aberto, né? Muitas multas não foram aplicadas. Ainda continua ainda, ainda continua muito aberta. A maior parte das multas que é aplicada no Brasil não são pagas. Quando o proprietário ainda é bonzinho e tudo, ele ainda faz algum trabalho social, digamos assim, dá algumas cestas básicas, pronto. Mas o dano em si ainda está muito complicado, porque há muita brecha na lei, né? Ok? Então, a aderência ao PRA vai anistiar para quem desmatou antes de 2008, tá? Nessa data de julho aí, tá ok? Então, as infrações, elas estão lá no código, na lei de crimes ambientais. Então, após essa data, todas as infrações elas vão ter que ser pagas, né? Se fizer lá o dano, vai ter que seguir lá a rigidez da lei, tá? Aí, é claro, tem algum dispositivo, tá, gente? Que, inclusive, nós, como técnico, como profissionais, a gente pode dar entrada naquele primeiro processo. Digamos que o IBAMA vai lá dar uma multa, dar uma notificação lá.
Aí o agricultor, ele pode entrar lá com prazo, se não me engano, de 5 dias e recorrer àquela multa, tá? Se ele passar desse prazo, ele pode pagar. Digamos que a multa lá é 100 mil. Se o agricultor, né, ele entrar logo com um processo administrativo justificando, né, porque foi um problema natural, etc., alguma coisa, aí ele pode rever lá essa problemática, essa questão. Aí, digamos, a área dele, se for interditada, ele desinterdita, porque ele pode ir lá até fazer um acordo com o ICBMI, ou com o IBAMA, ou com a prefeitura, com aquele órgão que fiscalizou, né? Ele pode remediar isso de forma tranquila, sem ir para a justiça. Ele pode fazer aquele acordo. Aí a gente entra nessa parte. A gente pode fazer, digitar o documento direitinho e ele entrar com esse, com essa, digamos aí, com esse recurso, né? Aí tem esses prazos bem, acho que é 5 dias, mas tem que olhar lá no código direitinho, ou às vezes na multa vem dizendo, tem 5 dias para recorrer. Passado esse prazo, ele perde esse direito, ele vai ter que responder na justiça. Aí ele vai ter que contratar um advogado, ele vai ter mais trabalho. Então a gente tem que ficar atento a algumas atribuições que a gente pode estar aproveitando, né? Para a gente dar, digamos, aquele consultor daquela propriedade, né? Digamos, vocês lá estão lá, aí há o dano e você rapidamente pode entrar com um recurso, né? E evitar que o processo se prolongue, se vá mais para frente, né? Porque às vezes o órgão ambiental ele pode entender, né, que foi rígido, aí ele pode dar não pode dar sequência no processo, tá? Então a lei está lá, é legal, né? Está lá escrito, né, que isso pode ser feito, tá? Então aqui, gente, algumas situações que o código colocou em relação à recuperação das propriedades, né? Porque, por exemplo, a gente sabe lá no código que as APPs, né, por exemplo, elas variam lá de 10 até 500 metros, né, de proteção, depende da largura do rio, né? O código ele deu uma boa flexibilizada nas APPs, porque elas têm que ser recompostas, né? Porque a APP ela é fundamental na propriedade. Eu vou falar aqui de forma geral, tá? Mas aí depois vocês, com mais calma, vocês podem me perguntar depois, a gente pode estar esclarecendo melhor, tá? Então aqui ele dividiu, digamos, em faixas, né? Aquelas propriedades com a quantidade de módulo, né? A gente fala em módulo, não é tamanho, tá? Tem que lembrar sempre nessa questão de módulo, né? Por exemplo, um módulo que variar entre até 1 hectare, até um módulo, desculpa, até um módulo. Então, aquele proprietário ele tem a obrigação de recuperar apenas 5 metros da margem do rio. Até 10 metros. Não, se for até 10 metros, desculpem, que é o tamanho certo, né? 10 metros, ele só tem a obrigação de recuperar 5 metros. Aí, se for até mais de 10 metros também, ele só recupera 5 metros. Se ele tiver 0,1 até um módulo fiscal. Então, ele não precisa recuperar, digamos, 10 metros, né? Que a lei exige que a gente mantenha 10 metros de reserva de mata ciliar, né? De área preservada. Aí, no caso, se já está tudo desmatado, o novo código permite que ele só recupere 5 metros. Se for mais de 10 metros, também 5 metros. Tá? Aí ele amarra aqui que o tamanho tem que ser até 10%, né? Da área total. Se for maior a área, então já não dá mais para. Se a PP representar 10%, né? Se, digamos, se é uma propriedade de 100 hectares, eu tenho lá de margem de igarapé lá 20% só de igarapé, então já não vale mais isso para ele. Só vale se ele tiver 10% se for, digamos, igarapé. É toda uma confusão essas contas, né? E se tiver até 2 hectares, de 1 a 2 hectares, ele só recupera 8. Lembrando que esse APP não pode passar de 10%, senão ele vai incorrer na norma legal, ele vai ter que recuperar os 10 metros. Se tiver até 4 módulos fiscal, né, aí nesse caso, ele tem que recuperar 15 metros, tá? Desde que não equivale a mais de 20%. E acima de 4 já não é mais pequeno agricultor, né? Já é grande agricultor, médio. Aí já segue a regra normal do código. E também há outros requisitos aí que agora o código ele foi mais rígido em relação às grandes propriedades. Aí ele amarra aqui várias situações, tá? Ele amarra aqui várias, que está nessa parte vermelha aqui. Ele vai, para cada caso, né, para cada situação, tamanho de propriedade,
ele amarra uma situação. Depende da largura, já vai variar várias coisas. Tá? Então, a regra geral em si era para proteger os pequenos agricultores, para eles não serem tão rígidos em relação à recuperação dessas margens, até porque ia reduzir a propriedade deles, né, para uso. Né? Então, eles estão pensando nessa questão do uso, né? Reduzir, em vez de ser 10 metros de área protegida, né, eles só colocam 5, justamente para ter aquela outra parte para plantar, para usar, né, a propriedade. Né? Porque o código pensou muito nisso, o tamanho da área. Né? Então, eles querem aumentar a área para ser produzida, para ser utilizada, né? Justamente para não digamos assim, para não prejudicar tanto, né, o que estava escrito nele no Código de 65, né, para não fugir muito à regra. Então, eles foram criando pequenas regras para que essas propriedades, né, pudessem ter uma área maior, né, para se plantar, para se usar. Né? Então, essa foi uma grande preocupação aí. E também dá uma resposta para o agronegócio, né, que está lá querendo, porque querendo também ser beneficiado, lutando, eles, inclusive a bancada lá do agronegócio, puxado lá pela aquela senadora Cátia Abreu, né? Eles são muito fortes, então eles acabavam ganhando as discussões. Então, para amenizar, eles foram criando pequenos cenários para de forma justificada, porque tem muito agricultor familiar, então é uma massa muito grande. Aí foram amenizando as discussões e criando esses pequenos ajustes, que foi até objeto de medida provisória isso aqui no governo da época. Né? Não foi aprovado no Código Geral, né? Foi criada uma medida provisória que se tornou lei, alcançando esses pequenos detalhes aqui, para ajudar o pequeno agricultor. Ok? E aqui é só para uma informação, né, para nós profissionais, né, digamos assim, para a gente ver como é que eu vou usar o código, como é que eu vou. Desculpa aqui. Como é que eu vou me ver, como é que eu vou trabalhar e ganhar dinheiro, digamos assim, né? Como é que eu vou fazer? Né? Então, para aderir aquele PRA que a gente falou, né, o programa, o plano de recuperação ambiental, que já tem lá um link lá na SEMA. Quando a gente estudar gestão ambiental, a gente fala mais para vocês, tá? Aqui é só a geração da lei, né, para a gente ver como é que funciona na prática. Então, para aderir a essa regularização, o proprietário ele vai ter que ter um profissional lá habilitado. Ó. Ele vai ter que procurar alguém que saiba da lei, que tenha um conselho, no caso de vocês é o Conselho Federal Industrial, ou pode ser o Conselho Federal Agrícola, né? Vocês podem ter os dois conselhos, né? Escolhe um ou outro, né? Aí, no caso, então, ele vai ter que procurar um profissional. Primeiro passo, né? Vou ter que procurar alguém. Aí ele vai, às vezes, na Emater, na CEMEIA, lá é gratuito, mas deve ter lá um pacote. Aí vai procurar, digamos, uma ONG, uma empresa ambiental, profissional liberal, né? Para ele justamente buscar essa informação e vocês vão ter que orientar eles, né? Buscar mais informações na lei, ver como funciona. Aí diz, olha, é preciso ter o K. Ah, mas onde está o K? Aí vocês vão lá, pegam o CPF dele, ver se já tem cadastro. Se não tiver, vão ter que fazer, que é o primeiro passo. Né? E aí vão reunindo a documentação, tá? Que seria já o segundo passo, né? Ele reuniu a documentação e vai inscrever, e vai cadastrar, por exemplo, ele no Cadastro Ambiental Rural, no PRA, que é lá no site da SEMA. Tem vários manuais, vários tutoriais lá explicando como funciona. Então, aí ele vai reunir a documentação e vai fazer esse cadastro, que, digamos, foto do Cadastro Ambiental Rural, vai fazer, e vai dar entrada no PRA. O que é o PRA? É o programa, né? É aquele documento que tem lá no site, quando a gente abrir lá o sistema, vocês vão fazer o cadastro de vocês. Para fazer o CA tem que ter o cadastro, para fazer o PRA tem que ter o cadastro, é o mesmo, na verdade. E aí vocês vão abrir o sistema e vai inserindo as informações que está pedindo lá. E aí, lá no sistema, já tem lá os mapas cartográficos. Aí entra. Lembre-se que eu vou falar, cobrem do professor de geoprocessamento. Se não for eu, não. Se for eu, estou ferrado, né? Justamente vocês aprenderem a mexer com o QGIS ou o ArcGIS, que é justamente para vocês baixarem as bases cartográficas, fazer o desenho da propriedade, tudo num programa. E depois carrego e coloco lá no Cadastro Ambiental Rural. Tá? E aí, como passo 4, né, o K ele tem que ser formalizado junto lá ao órgão ambiental, ele tem que estar lá na modalidade ativo, porque a gente cadastra ele lá, aí a SEMA vai ter que validar esse K, que pode ser a SEMA
estadual ou a CEMEI. Parece que a CEMEI está habilitada, eu não tenho certeza. Eu mostrei para vocês aí, em uma das aulas, quais são os municípios que já têm habilitação do CA, né? Eu mostrei lá o slide, mas vocês entram no site da SEMA e olham lá. Ah, Baituba já está habilitado? Se eu não me engano, eu não estou me lembrando, mas parece que não está. Então, tem que regularizar o CA, ele tem que estar lá na forma ativa. Se tiver pendente, vocês não vão conseguir fazer o PRA. Vocês não vão poder dar sequência, tá? Aí, nesse caso, quando vocês cadastrarem o CA, vocês vão ver, vão baixar lá as imagens, aí o sistema vai dizer, olha, precisa de PRA. Aí vocês vão dar sequência. Se não, o CA dá tudo ok, foi tudo certinho. Então, ele não precisa aderir a CA, não tem multa, aí está tranquilo. Tá? Então, você já encerra o processo lá, tá aqui, ok. Agora precisa, aí vai dar que dar sequência, tá? Aí, para fazer o PRA, tem vários processos, vários caminhos, né, que fazer, às vezes, um TAC, né, que seria um documento, que é um termo de ajuste de conduta junto com o Ministério Público, né? Que às vezes o cara está lá emperrado, está aguardando lá na SEMA, ele quer um crédito rural, aí ele faz um TAC para adiantar. Ele vai se comprometer a fazer o PRA. Aí é o tempo que o profissional liberal, né, o Ematel, o CMEI, o órgão lá, vai dar entrada nos outros processos, no segmento lá daquela regularização da propriedade. Porque se ele quiser ter lá cadastro ambiental, crédito rural, se quiser, eu quero vender meu produto para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas a tua propriedade está irregular, então tem que regularizar. Ah, mas aí o PRA, meu CA está com problema, não consigo, então vamos fazer um TAC. Aí vai estar regularizado e vai ter acesso ao crédito, vai ter acesso aos outros programas governamentais. Porque isso é uma forma que o governo está exigindo, até para fazer guia de trânsito, né? Parece que o Açaí agora já até quer que tenha esse guia de trânsito de transporte, né? Que paga uma taxa lá na Deparada, a Deparada libera esse guia. Com animal, né? Com boi, ou às vezes o produto vai para outro município, ele tem que ter esse guia de trânsito de transporte, que é o GTA. Para ter GTA, tem que ter K. Tá? Então, eu já vi comentário que quer fazer com açaí. Se tiver para açaí, os agricultores vão ter que se organizar, vão ter que ir atrás desse K, vão ter que ir atrás desse guia, justamente para transportar os seus produtos, né? Então, é todo um processo aí que a burocracia está vindo com tudo, né? A gente tem que estar apto aí, é uma oportunidade para a gente, né? Aqui é só um slide, né, que está reforçando tudo que a gente falou, né, em relação à regularização da reserva legal, das APP, né? Todo esse processo aí, né, está previsto na lei, está nesse dispositivo, nos artigos aqui, tudo direitinho. Eu só peguei um recorte lá da lei, mas ela está toda escrita lá, né, para que a gente vá de forma mais detalhada, dar uma lida, dar uma verificada lá, tá? É isso aí, é para vocês lerem. Tá, então aqui a gente encerra, né, um pouco desse panorama aí do Código Florestal. Com certeza, a gente passou por muitos pontos aí importantíssimos, né, de discussão, mas esse é o geralzão. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, que vocês aproveitem essas informações, leiam mais material. Eu coloquei lá uma apostila bem interessante, bem atual lá para vocês, se vocês tiverem um tempinho, dá uma lidinha lá, que essas informações só vai ajudar vocês, pode ajudar a comunidade de vocês, vocês podem estar lá auxiliando a comunidade, vocês podem estar, de repente, fazendo o cadastro ambiental das propriedades, já iniciando o processo de regularização das propriedades, enfim, todo instrumental prático, né, que vocês podem estar usando no dia a dia. E lembrando, a questão das ferramentas da geotecnologia como um todo, ela é fundamental para essa nossa prática profissional, né? Porque a gente sabe que é tudo eletrônico, né? Eu vou fazer o cadastro lá na internet, o PRA na internet, vou buscar na internet, né? Então é tudo eletrônico, né? O processo a gente precisa entender um pouquinho, né? Buscar esses conhecimentos, porque com certeza em algum momento vai ser útil na vida de vocês. Até mesmo vocês, de repente, podem se tornar aí donos de propriedade, né? E aí, de repente, vocês podem estar tocando aí a propriedade de vocês já de forma bem regularizada, junto com a legislação, buscando os benefícios que o governo tem, né? Justamente para viabilizar aí toda uma produção sustentável da alimentação, uma produção aí que
enxerga o meio ambiente, né, que é o nosso foco maior, né, pensar em questões sustentáveis que produzam riquezas, mas que protejam, né, os recursos naturais para as futuras gerações. Tá ok, gente? Então a gente encerra aqui.